Bom dia, graça e paz. Vamos a mais uma leitura bíblica do nosso projeto Lendo a Bíblia com o Pastor. Nossa leitura hoje encontra-se em Ezequiel capítulo 41, que diz assim: Depois disso, o homem me levou ao santuário do templo, mediu as paredes de cada lado da sua porta e tinham 3 metros de espessura. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes de cada lado tinham 2,5 metros de comprimento. O santuário propriamente dito tinha 20 metros de comprimento e 10 metros de largura. Então ele passou do santuário para a sala interna, mediu as paredes de cada lado de sua entrada e tinham 1 metro de espessura. A entrada tinha 3 metros de largura e as paredes de cada lado da entrada tinham 3,5 metros de comprimento. A sala inteira do santuário tinha 10 metros de comprimento e 10 metros de largura. Ele me disse: Este é o lugar santíssimo. Então ele mediu a parede do templo e tinha 3 metros de espessura. Junto à parte externa da parede havia uma fileira de salas. Cada sala tinha 2 metros de largura. Essas salas laterais ficavam em 3 andares, uma acima da outra, e havia 30 salas em cada andar. Os pontos de sustentação das salas laterais ficavam apoiados em saliências externas na parede do templo. Não se estendiam para dentro da parede. Cada andar era mais largo que o andar de baixo, acompanhando a inclinação da parede do templo. Uma escada subia do andar inferior para os andares do meio e de cima. Vi que o templo era construído sobre uma plataforma que servia de base para as salas laterais. Essa plataforma tinha 3 metros de altura. A parede externa das salas laterais do templo tinha 2,5 metros de espessura. Havia, portanto, uma área aberta entre essas salas laterais, e a fileira de salas junto à parede externa do pátio interno. Essa área aberta tinha 10 metros de largura e se estendia ao redor de todo o templo. Duas portas nas salas laterais davam para a área aberta da plataforma, que tinha 2,5 metros de largura. Uma porta ficava voltada para o norte e a outra para o sul. Havia um edifício grande a oeste voltado para o pátio do templo. Tinha 35 metros de largura e 45 metros de comprimento, e suas paredes tinham 2,5 metros de espessura. Então, o homem mediu o templo e tinha 50 metros de comprimento. O pátio ao redor do edifício, incluindo suas paredes, tinha mais de 50 metros de comprimento. O pátio interno do lado leste do templo tinha 50 metros de largura. O edifício oeste, incluindo suas duas paredes, também tinha 50 metros de largura. O santuário, a sala interna e o pórtico do templo eram todos revestidos de madeira, assim como as armações das janelas embutidas. As paredes internas eram revestidas de madeira acima e abaixo das janelas. O espaço acima da porta que dava para a sala interna e suas paredes internas e externas também eram revestidos de madeira. Todas as paredes eram enfeitadas com entalhes de querubins, cada um com 2 rostos, alternados com entalhes de madeiras, de palmeiras. Um dos rostos do querubim, o rosto de homem, ficava voltado para a palmeira de um lado. O outro rosto, o de leão forte, ficava voltado para a palmeira do outro lado. Havia figuras entalhadas ao redor de todo o templo, desde o chão até o alto das paredes, inclusive na parede externa do santuário. Na entrada do santuário havia colunas quadradas e colunas à entrada do santuário. O lugar santíssimo eram semelhantes. Havia um altar de madeira com 1,5 metros de altura e 1 metro de cada lado. Seus cantos, sua base e seus lados eram de madeira. Um homem me disse: Esta é a mesa que fica na presença do Senhor. Tanto o lugar, tanto o santuário como o lugar santíssimo tinham portas duplas, cada uma com 2 folhas e se abriam para os 2 lados. As portas que davam para o santuário eram enfeitadas com entalhes de querubins e de palmeiras, assim como as paredes. E havia uma cobertura de madeira na frente do pórtico do templo. 2 dos lados do pórtico havia janelas embutidas, enfeitadas com entalhes de palmeiras. As salas laterais, junto à parede externa, também tinham coberturas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus,
por mais essa porção da sua palavra. Que o Senhor complete essa palavra em nossa mente, em nosso coração. Amanhã retornaremos com mais um Lendo a Bíblia com o pastor. Um grande abraço a todos.